já está aberto. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui apresentando um novo colega do Departamento de Engenharia de Computação, o Arthur Jordão. E o Arthur Jordão, ele estava fazendo um pós-doc, a gente testou lá, agora, da Unicamp. Ele fez o doutorado na UFMG, na ciência da computação, e sempre ele está interessado em redes neurais, deep learning, e especialmente modelos eficientes, né, de redes neurais e deep learning. Eficiência, ele vai falar hoje, não só na rede em si, mas também pensando em pegada de carbono e tudo mais. Então, são tópicos bem atuais, bem modernos, e que dá um link bem bacana se a gente quiser fazer alguma coisa de hardware, dedicado a hardware e tudo mais, para fazer aplicações em mobiles, embedded, seja como for. Então, é um prazer estar aqui, Arthur, fique à vontade. Boa tarde, obrigado, pessoal, só por o timer aqui para não fugir muito do tempo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, por esse talk, né, o primeiro talk com a plateia, mais de 10 pessoas aí, híbrido também, contando com os que estão remoto. Estou muito feliz de estar aqui, né, e vou falar hoje sobre o meu tópico de pesquisa, que é compressão e aceleração de redes neurais profundas. Então, a agenda, basicamente, eu vou falar uma introduçãozinha rápida sobre redes neurais e deep learning, né, já focando por esse nosso tópico de compressão. Em seguida, eu vou falar o custo computacional desses modelos, né, que a nossa motivação é reduzir esse custo computacional. Algumas estratégias que nós temos para melhorar esse custo computacional, focando nas estratégias de poda. E vou falar alguns conceitos técnicos e teóricos atrás da estratégia de poda. Na segunda parte, vou fazer uma revisão, um surveyzinho bem rápido, sobre os avanços mais importantes nesse tópico, na minha opinião, alguns projetos que eu venho trabalhando e alguns desafios, né, que a área aí, enfrenta. Bom, então, o aprendizado de máquina, machine learning, né, desempenha um papel fundamental em diversas atividades cognitivas. Por exemplo, em visão computacional e processamento de imagem, né, hoje nós temos aí image caption, várias aplicações de visão computacional, como segmentação de imagem, detecção de pedestres, carros, né, sensoriamento remoto. Na agricultura também nós encontramos diversas aplicações de machine learning, e acredito que todo mundo já viu esse símbolozinho aqui, né, que é, assim, vem popularizando cada vez mais a inteligência artificial, que é o popular chat GPT, né, a geração de texto. E hoje em dia a gente vê machine learning aplicado aí em quase tudo no nosso cotidiano. Certo? Então, nós podemos dizer que 3 fatores, né, impulsionam o avanço no machine learning. Primeiro é a inovação algorítmica, seria o desenvolvimento de novos modelos preditivos ou o aprimoramento dos modelos preditivos. O dado, né, hoje a gente pode dizer que a gente está na era do Big Data, né, ou seja, a quantidade de dados que nós temos, tanto para treino quanto para teste, isso também é um dos fatores que faz alavancar machine learning, né, e o hardware, né, são as novas tecnologias que vêm surgindo para lidar com algoritmos mais complexos, né, modelos mais complexos e com grande quantidade de dados. E o hardware foi, né, antigamente, redes neurais eram muito populares, mas o hardware não permitia, né, não deixou a popularização das redes neurais, certo? Esses fatores, ali, nós podemos dizer que eles se correlacionam, certo? No sentido, por exemplo, uma grande quantidade de dados, ela beneficia o treinamento dos modelos neurais, né, das redes neurais. A necessidade de grandes infraestruturas computacionais, elas demonstram algumas dificuldades que os algoritmos atuais eles enfrentam. Né? Isso nos força a aprimorar e desenvolver novos modelos preditivos, né, novos algoritmos de predição. E para evitar um overhead computacional, né, grandes datasets, modelos mais complexos, eles exigem novas tecnologias de hardware.
Esses fatores eles são bem correlacionados. Atualmente, nós podemos dizer que nós estamos na era do Deep Learning. O Deep Learning vem impulsionando diversos avanços aí em diferentes atividades cognitivas. Certo? Hoje, particularmente, é muito complicado você achar uma atividade que não tem alguma pontinha ali de Deep Learning. É muito difícil fazer isso, né? Porque tem uma nuvem de palavras de algumas atividades que nós encontramos de Deep Learning. É interessante, né? Muito interessante que em alguns cenários, Deep Learning vem superando a performance humana. Por exemplo, em reconhecimento de imagem, da sete popular que é o Imaginet, Deep Learning consegue alcançar resultados melhores do que um humano. Assim, isso parece surreal, mas é verdade. E em alguns jogos, por exemplo, em jogos de Atari, Deep Learning superou facilmente aí a performance humana. Isso é algo assim, bem impressionante. Bom, mas o que é esse Deep Learning e redes neurais, né? De uma forma bem formal, a gente pode dizer que rede neural é um aproximador universal. Então, ele é um modelo matemático capaz de aproximar qualquer função contínua. Claro que existem várias questões teóricas para que essas redes consigam fazer isso, né? Não é o tópico desse tópico, mas vamos assumir que é capaz de aproximar qualquer função. E os componentes de uma rede neural são neurônios, pesos e camadas. Tem outros componentes, mas para o nosso foco de hoje, esses três aqui são suficientes. Os neurônios, né? Então, aqui essa figura está sumarizando o que é cada componente. Os neurônios, basicamente, eles são unidades responsáveis por fazer um produto interno com base nos pesos que eles recebem. Grosseiramente falando, os pesos ou conexões são apenas valores ponto flutuante. Desculpa aí, pessoal do Deep Learning, não é só isso, mas a gente consegue sumarizar dessa forma. E as camadas são basicamente neurônios alinhados no mesmo nível, né, da hierarquia, da arquitetura. Então, com base nessa definição, o que é Deep Learning? De uma maneira bem informal, basicamente é uma arquitetura, certo? É uma rede neural com muitas camadas. A gente pode dizer que uma rede com mais de 4 camadas é uma rede Deep Learning shallow, né? Uma rede curta de Deep Learning. A gente consegue encontrar aí redes com mais de 1000 profundidade, com mais de 1000 camadas, né, de profundidade. E hoje nós temos diferentes tipos de arquitetura de Deep Learning. Temos redes convolucionais, que ainda são, mas estão com os dias contados, são o paradigma central para visão computacional e processamento de imagem. Temos as redes recorrentes, que foram muito populares, né, para trabalhar com texto e processamento de linguagem, até a chegada dos transformers e do self-attention. Temos os transformers, as redes baseadas em grafos e redes híbridas, né? Basicamente, seria uma combinação dessas redes anteriores. Então, por exemplo, redes convolucionais com transformers com redes recorrentes, e assim por diante. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o custo computacional dessas arquiteturas. Essa tabela, ela mostra diferentes arquiteturas, né, em particular arquiteturas convolucionais. Bom, aqui na primeira coluna nós temos o nome da arquitetura. Certo? Na segunda coluna nós temos a profundidade, a quantidade de camadas que essa arquitetura tem. E nas demais colunas nós temos diferentes métricas de performance computacional. Por exemplo, o número de parâmetros, o número de operações de ponto flutuante, que a gente chama só de flops, a latência, que nada mais é do que o tempo que eu gasto para fazer o forward de uma amostra, ou seja, para projetar uma amostra do início até o final da rede. Bom, e o tempo de treinamento para treinar essa arquitetura aqui, a arquitetura correspondente, por uma época. Bom, esse tempo, assim, ele não é tão curtinho assim, tá? Aqui eu treinei para 1000 amostras só, de baixa resolução. Se a gente aumentar tanto a época quanto o tamanho da amostra, isso aqui vai para dias, semanas, facilmente. Bom, nessa tabela, a gente consegue extrair alguns padrões interessantes. Por exemplo, conforme eu aumento a quantidade de camadas dessa minha arquitetura,
eu aumento a latência. E também aumento o tempo de treinamento. Acabei não colocando nessa tabela, mas se eu aumento o número de neurônios, no caso de redes convolucionais seriam os filtros, eu aumento o número de parâmetros. Então, se a gente observar essas métricas computacionais, uma pergunta natural, né? Bom, espero que você fique natural, é o seguinte: como melhorar essas métricas aqui? Ou seja, será que eu sou capaz de melhorar essas métricas? Por exemplo, será que eu sou capaz de 6 segundos fazer essa rede aqui treinar em 1 segundo? Eu adianto que a resposta é positiva. E agora eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso. A gente consegue sumarizar as técnicas que nos permitem melhorar aquelas performances computacionais em 3 grupos: Machine, Mechanization e Models. Bom, a estratégia Machine, ela diz o seguinte, né, ela sugere o seguinte, né, que nós empreguemos hardwares otimizados para o treinamento de inteligência artificial e machine learning. Então, basicamente, ela nos diz que, ao invés de eu usar processadores de propósito geral, como é a nossa CPU, ela sugere empregar, por exemplo, GPUs, que já aceleram muito o treinamento. Ou TPUs, que são unidades específicas para tratar tensores, né, que é como a gente organiza a rede internamente. Infelizmente, né, essas novas tecnologias, esses hardwares otimizados para machine learning, eles são muito caros. Então, frequentemente, eles superam dezenas de dólares. Né? Assim, estou sendo gentil aqui, na verdade, é muito, muito, muito caro para você ter uma infraestrutura com essas novas tecnologias aqui para acelerar o treinamento. Mecanização, a ideia por trás da mecanização é o seguinte: ao invés de eu criar uma infraestrutura local para fazer o meu treinamento, das minhas redes de deep learning, eu movo a computação para a nuvem. Então, por exemplo, a ideia aqui é, com um notebook simples, eu contrato um serviço de nuvem aí, e esse serviço de nuvem, né, se for um serviço bom de nuvem, vai estar aplicando essa estratégia de machine. Então, vai ter recursos de hardware tecnológico otimizados para machine learning. Também tem a questão de armazenamento eficiente que a gente precisa, porque nós estamos lidando com muitos dados aí. Infelizmente, assim como a estratégia anterior, a mecanização, ela tem a limitação de que ela também é muito cara. Assim, a gente não consegue rodar 3 dias, né? Eu acredito que a maioria de nós, né? Não consegue colocar um modelo para rodar 3 dias lá na nuvem. Mas algo muito interessante dessa estratégia é o seguinte: se eu tenho um laptop de baixa performance, uma conexão com a internet, e vamos dizer assim, um bom cartão de crédito, eu consigo estudar, fazer pesquisa em deep learning com os modelos mais recentes que a gente tem aí. Isso é uma estratégia, essa é uma característica bem interessante dessa estratégia de mecanização. E, por fim, nós temos as estratégias baseadas em modelos, onde a ideia é empregar técnicas de machine learning e de inteligência artificial para descobrir ou aprimorar os modelos que eu tenho. Então, por exemplo, uma estratégia bem interessante é o Neural Architecture Search, que a gente abriu só para NAS. A ideia dessa estratégia é a seguinte: eu forneço para um algoritmo um conjunto de objetivos dos meus dados, vamos dizer assim, objetivos poderiam ser acurácia, eficiência, latência, tempo de treinamento. Então, eu forneço esses objetivos com dados para um algoritmo, e esse algoritmo vai descobrir uma arquitetura, uma rede neural para mim, que satisfaça esses objetivos. Infelizmente, essa estratégia em si, ela já é muito cara. Temos também a binarização, onde a ideia é eu converto os pesos da minha rede para valores -1 e +1. É bem simples, mas infelizmente eu preciso de um hardware dedicado para eu ter ganhos práticos usando essa estratégia. E um outro exemplo é o Knowledge Distillation.
onde eu tenho meu modelo que é computacionalmente custoso, nós chamamos de teacher. Eu crio um modelo menor, nós chamamos de student, e eu uso esse modelo computacionalmente custoso para treinar o meu modelo eficiente. Outros detalhes, mas dá para a gente ter uma ideia geral do que é o Knowledge Distillation. E, finalmente, eu tenho o pruning. Uma técnica eficiente, vou mostrar para vocês. É agnóstico a hardware, ou seja, eu consigo ter benefícios práticos, tanto em CPU, GPU, TPU, FPGA, qualquer que seja o hardware que eu esteja utilizando. O FPGA é um pouco melhor que a binarização. E é ortogonal a esses mecanismos aqui. Ortogonal significa que eu consigo pegar, aplicar a técnica de poda e combiná-la posteriormente com alguma dessas estratégias. É uma técnica, assim, bem interessante. O que é essa técnica de poda, né? Ela basicamente consiste em remover componentes de uma rede neural. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho essa rede neural aqui e eu quero reduzir, eu quero melhorar a performance computacional dessa rede. Aqui do lado eu coloquei algumas métricas, por exemplo, a habilidade preditiva, vamos pensar na acurácia dessa rede, o número de parâmetros e o número de flops dessa rede. Então, as barras, conforme a barra vai aumentando, quer dizer que a métrica também está aumentando. Então, ali ao lado direito, eu tenho o seguinte, na parte de cima, eu tenho essa rede aqui, após eu remover alguns neurônios. No meio, eu tenho essa rede aqui, após podar, remover alguma de suas camadas. Em particular, aqui eu removi somente uma camada. E na parte de baixo aqui, eu tenho essa rede, removido alguns neurônios e algumas camadas. Bom, e qual que é a ideia disso, né? A ideia geral é, eu quero preservar a habilidade preditiva, porém reduzindo o número de parâmetros, o número de operações de ponto flutuante, o tempo de treinamento, o tempo de latência e assim por diante. Então, em outras palavras, eu quero fazer com que essa barra que representa a habilidade preditiva fique inalterada, idealmente, enquanto que as barras que indicam a performance computacional sejam reduzidas, né? Como indica ali as barras mais à direita. Essa que é a ideia geral das estratégias de poda. E a gente alcança isso removendo os componentes da rede. Então, agora eu vou passar um pouquinho sobre alguns detalhes técnicos e teóricos por trás desse tipo de estratégia. Bom, então, esse algoritmo aqui, ele mostra um algoritmo genérico de poda. Okay? As entradas para esse algoritmo são as seguintes. Eu preciso de uma rede neural. Sim, eu tenho que passar para esse algoritmo uma rede neural que eu quero melhorar o desempenho computacional dela. Eu preciso de um critério de poda, preciso de uma densidade de poda, que vai me indicar quantos componentes eu quero remover daquela rede. E o que esse algoritmo vai... o output desse algoritmo vai ser uma rede neural podada. Os passos desse algoritmo são os seguintes. Primeiro, eu vou usar o critério de poda para estimar a importância de cada componente que está compondo a minha rede. Então, por exemplo, para estimar a importância dos neurônios, das camadas, dos filtros e assim por diante. Com base nesse conjunto de importâncias, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover P% das estruturas que têm a menor importância. E aí eu vou remover esses componentes da minha rede. Por fim, eu vou atualizar a minha rede sem esses componentes, eu vou atualizar a minha rede podada. E esse processo eu posso ficar fazendo ele N vezes. Ou seja, eu posso fazer com que a entrada para a próxima iteração seja a rede podada da iteração anterior. Posso ficar fazendo esse processo iterativamente. O primeiro desafio que nós temos nesse algoritmo é o seguinte: como eu removo estruturas de uma rede neural? E pegar, por exemplo, o TensorFlow como exemplo, eu não posso simplesmente falar para ele assim, TensorFlow, remova esse conjunto de camadas para mim. Não vai funcionar. Aqui é o nosso primeiro desafio técnico, como que eu removo de fato os componentes da rede. Bom,
Essa figura aqui ela é a mais complicada da minha apresentação, assim, é bem, assim, desculpa, mas é bem chatinho a gente remover componentes de uma rede, mas a ideia geral é a seguinte. Aqui à esquerda eu tenho a representação de duas redes. Uma rede densa, ou seja, a rede que eu quero podar, e aqui eu tenho essa rede densa após a poda. O que eu faço, na verdade, é o seguinte, eu crio uma rede sem os componentes que eu quero remover, e eu transfiro os pesos dos componentes sobreviventes, ou seja, dos componentes que eu não removi. Então, essa é a forma prática que a gente faz para podar uma rede neural. Então, só explicando o que são esses números aqui, para a gente entender alguns desafios técnicos que nós temos nessa parte, é o seguinte. Cada retângulo aqui representa uma camada. Eu tenho 3 camadas. Esse primeiro número aqui, né, seguindo o TensorFlow, a organização do TensorFlow, esse primeiro número, ele indica o número de neurônios, vamos dizer, filtros, que eu tenho nessa camada. E esse segundo número aqui, ele indica o número de neurônios que eu tenho na camada anterior. Essa é uma complicação que os frameworks de Deep Learning têm, porque eles organizam os neurônios de tal forma que eu preciso também da camada anterior. Então, vamos ver, eu vou remover um neurônio dessa camada aqui. Então, de 4 eu vou para 3. Eu preciso acessar a próxima camada e corrigir esse número aqui. Porque esse número aqui representa a quantidade de neurônios que eu tenho na camada anterior. Então, esse 3 aqui também tem que vir aqui. E isso eu posso propagar por toda a minha rede. Então, assim, é super complicado o processo. Então, por exemplo, esse 4 eu vou remover 2 neurônios. Então, vou para 2. Mas eu preciso acessar a próxima camada e também remover aqui. Esse aqui é um primeiro desafio que nós temos. Se nós vermos como esse processo funciona do ponto de vista da representação dos pesos no formato matricial, aqui à direita nós temos o formato matricial. Então, nessas matrizes, né, cada uma representando uma camada, nas linhas eu tenho o número de neurônios da camada que eu estou. E nas colunas, eu tenho a quantidade de neurônios da camada anterior. Bom, parece simples. Se eu quero remover esse neurônio, eu removo essa linha inteira. Certo? Correto. Só que eu também preciso ir na próxima matriz e remover a coluna correspondente. Só que percebam que na próxima matriz eu também quero remover 2 neurônios. Então, eu tenho que ficar indexando linha e coluna. Isso é um processo, assim, super complicado mesmo. Mas essa figura ilustra da onde o custo, por que eu estou melhorando o custo computacional. A gente perceber aqui, ó, essa é a matriz da rede densa, sem poda. Essa é a representação matricial da rede após a poda. Então, percebam, as matrizes são menores. Então, se eu tenho matrizes menores, eu tenho menos computação. Assim, é daí que está vindo o speed-up, né, do processo de poda. Eu tenho matrizes que representam a rede menores, então eu tenho menos computação para fazer. Bom, só para dar uma ideia geral de como que a gente, de fato, consegue, né, remover componentes de uma rede. O slide anterior era um processo difícil de fazer a poda. Tem um processo muito mais fácil que a literatura faz, que é simplesmente o seguinte, você quer remover esse neurônio? Coloca 0 na linha. Eu quero remover esses daqui também, coloca 0 aqui, também indexa o próximo e coloca 0. É muito mais simples, né? Não preciso estar indexando e, de fato, cortando. Só coloco 0 onde eu quero remover. Infelizmente, apesar da simplicidade, essa estratégia ela só fornece benefícios práticos se eu tiver um framework especializado para computação esparsa. Computação esparsa significa trabalhar com matrizes onde eu tenho valores zero. Então, a gente troca 6 por meia dúzia aí. Okay? E percebam, assim, de uma visão geral, percebam, as matrizes são do mesmo tamanho. Então, se eu rodo essa rede aqui numa CPU que não tem a menor ideia de que ela não deve fazer multiplicação de matriz com 0, eu não tenho speed-up nenhum. Então, aí a gente tem um certo compromisso entre facilidade de podar e ter um benefício prático de fato. Mas por que assim, a poda funciona? Não parece um processo intuitivo, né? Eu estou removendo componentes. A rede precisa daqueles componentes. Eu estou fazendo...
eu estou mudando completamente a arquitetura. Eu estou mudando a magnitude do peso, lembrando que os neurônios fazem produto interno, eu estou mudando o valor que o neurônio está esperando receber ali. Parece que não faz sentido funcionar. Né? E a chave do sucesso da poda reside na plasticidade das redes neurais. Plasticidade é um fenômeno que foi descoberto lá em 1990, que as redes neurais têm, que é o seguinte, a rede ela consegue se recuperar de dano com um tratamento apropriado. Aqui no nosso contexto, dano significa remover, manipular a arquitetura neural. Onde que está a plasticidade no nosso algoritmo de poda? É esse passo aqui. A plasticidade é o processo de fine tuning. Se eu simplesmente removo os componentes e não faço um ajuste na minha rede, não funciona. Vários experimentos aí, assim, o drop na habilidade preditiva, assim, é gigantesco, se eu não faço o fine tuning. Então, esse aqui é um passo importantíssimo no algoritmo de poda. Bom, outro componente muito importante é o critério de poda. Bom, eu estou removendo os componentes, eu preciso saber, estimar quais são os componentes que eu posso remover. Quais são os componentes importantes e os redundantes ou os menos importantes. Né? Nós temos duas categorias, né, duas famílias grandes de critérios de poda. Os que são agnóstico a dado, ou seja, eles não olham para os dados, eles olham simplesmente para os pesos da rede. Nessa família, um critério muito popular é a norma L1, que ela mensura a magnitude dos pesos. Okay? Esse critério também é super interessante, que é o critério aleatório. Simplesmente escolhe alguns componentes de forma aleatória e o processo de fine tuning vai conseguir recuperar a habilidade preditiva. Nós também temos o data-driven, né, que são, eu preciso passar os dados pela minha rede, eu preciso pegar essa representação que a rede me dá dos dados para eu conseguir estimular a importância. Em 2020, durante o meu doutorado, né, eu criei esse critério aqui, que é o PLS, que é o Partial Least Squares, é um critério, uma redução de dimensionalidade. Então, na época era um critério super competitivo, bastante eficiente. Agora acho que já caiu em desuso aí. Já foi esperado, certamente, né? De um mês para o outro, as coisas hoje em dia já são superadas. Né? Mas na época, assim, era um critério super competitivo. Agora, eu vou... Bom, a gente viu agora alguns detalhes técnicos e teóricos, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais avanços que nós tivemos aí nessa parte de poda. Então, um estudo importantíssimo foi em 1990 que mostrou essa questão da plasticidade, que é a base para a gente conseguir fazer um bom algoritmo de poda. Né? Ou seja, eu tenho a garantia de que, com certa densidade de poda, a minha rede vai conseguir se recuperar. É um trabalho do Lecan, de 1990. Temos um delta aí grande, né, na área de poda, né? Voltou com força em 2015, com o trabalho do Han, laboratório do MIT, ele propôs remover neurônios, né, com base na magnitude, então usando o critério L1. Popularizou bastante aquele critério nessa época. Nesse trabalho, ele usa aquela questão de simplesmente colocar zero na representação das matrizes, então ele propôs também um framework para computação esparsa. Lá por volta de 2016, né, foi demonstrado que a gente consegue remover camadas inteiras de redes residuais. Assim, isso é algo surpreendente, porque assim, você está removendo uma camada inteira, assim, é algo bem interessante mesmo. E a performance preditiva fica quase inalterada, mas somente para essas redes residuais. Após esse trabalho, né, o pessoal começou a focar, então, vamos remover camadas ao invés de neurônios ou filtros, porque quando a gente remove camadas, a gente está diminuindo diretamente o tempo de latência, que é o tempo que eu levo para passar uma amostra por toda a minha rede. Uma camada não tem que ficar esperando mais o resultado da anterior. Isso é algo interessantíssimo. Em 2019, foi demonstrado que dentro de uma rede densa reside uma rede esparsa
capaz de alcançar a mesma acurácia da rede densa. Esse trabalho ganhou o Best Paper do ICLR 2019. Esse aqui é o trabalho do Delary Ticket Hypothesis. Provavelmente a gente já se deparou com algum desse tópico de winning tickets, por exemplo. Trabalho bem interessante. Esse tipo de trabalho foca mais na parte teórica da poda. Em seguida, começaram a demonstrar que os transformers, eles têm heads, né, self-attentions, que não tem a menor importância. A gente pode simplesmente remover, né, as heads dos transformers. E, em seguida, né, agora mais relativamente atual, né, 2021, mostraram que os transformers também, eles têm camadas inteiras que a gente pode pular, a gente pode simplesmente remover aquelas camadas, né? Então, isso nos permite otimizar também, né? Os títulos são bem interessantes. A gente pode otimizar, então, com esses dois, né, os Large Language Models. Bem interessante. Bom, agora já indo para a segunda parte, né, para finalizar minha apresentação, vou falar alguns trabalhos, algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo e alguns desafios, né, que nós enfrentamos na área aí. Bom, essa figura novamente, né? Bom, eu estou finalizando um framework capaz de fornecer benefícios práticos na poda, né? A gente, infelizmente, não encontra muito isso na literatura. O pessoal foca mais na parte teórica, em simplesmente colocar zero. Infelizmente, a gente não alcança benefícios práticos. Esse meu framework, atualmente, ele é capaz de podar diferentes arquiteturas convolucionais e também alguns tipos de transformers. Não é tão genérico assim, não é tão fácil fazer isso, certo? Isso aqui é algo super interessante, que é o que a gente chama de pruning at initialization, ou seja, podar na inicialização, ou seja, muitos estudos estão focando nesse tipo agora de trabalho, que é o seguinte: ao invés de eu treinar a minha rede densa, antes de eu iniciar o meu treinamento, eu já podo essa rede. Assim, e é bem desafiador essa tarefa, por quê? Porque antes de eu treinar a rede, os parâmetros estão aleatórios, os pesos estão completamente aleatórios. Então, como que eu consigo definir a importância, quais componentes são relevantes e quais não são? Assim, isso é algo bem desafiador, e atualmente existe menos de 10 critérios que são capazes de estimar essa importância. Isso é algo bem interessante, porque eu posso ver o pruning como um pré-processamento. Então, como você me dissesse o seguinte: eu quero treinar uma rede. Aí eu te falo: não, espera aí, deixa eu podar essa sua rede. E você treina só a versão eficiente daquele modelo que você gostaria de treinar anteriormente. É algo bem desafiador e muito interessante. É algo também muito relacionado com Neuroarchitecture Search. Bom, aqui alguns resultados dessa parte, dessa pesquisa que eu estou realizando, né? Nós temos diferentes arquiteturas. Aqui nós temos a redução na quantidade de operações de ponto flutuante. Aqui a emissão de carbono, né, decorrente do custo energético que eu tenho para treinar a rede. Então, quanto maior essas métricas, melhor. Estou falando de redução, certo? E o speed up que nós alcançamos no treino. Então, no geral, a gente é capaz de, usando essa técnica de podar na inicialização, de reduzir 45% dos flops, 50% da emissão de gás carbônico, ou seja, a gente está falando diretamente de economia de energia, eu consigo economizar 50% da energia, e o meu treino aí tem um speed up de 2.3. Isso aqui é algo bem interessante, porque eu simplesmente disse o seguinte: olha, não treine essa rede aqui, deixa eu podar ela, o seu treino vai ser 2 vezes mais rápido, com os pesos aleatórios. Em 2021, nós demonstramos que os benefícios, se podar uma rede, eles vão além do custo computacional. Então, por exemplo, aqui é o que a gente chama de amostra adversarial, né? O que é uma amostra adversarial? Eu tenho, por exemplo, uma imagem, mas poderia ser qualquer amostra, poderia ser uma série temporal. Uma forma de fazer essa amostra adversarial, eu posso aplicar um ruído nessa imagem. Essa aqui é a imagem com ruído, para nós
imperceptível, ok? Mas quando eu mostro essa imagem, essa amostra adversarial para uma rede, essa rede ela erra completamente a predição. E esse é o propósito da amostra adversarial, é fazer a rede errar a predição dela. E em 2021 nós demonstramos que se eu podo a rede fica mais robusta a esse tipo de ataque. Não só esse aqui em particular, mas uma série de ataques. Aqui nós temos um resumo, né, dos resultados que nós obtivemos. Nós temos diferentes arquiteturas. Aqui a estrutura que nós estamos removendo. Então, por exemplo, neurônios, que seriam os filtros em redes convolucionais. Aqui as camadas, e aqui quando eu removo neurônios e camadas tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Aqui eu tenho diferentes tipos de ataque adversarial. Ocasião de mencionar esses tipos de ataque. Mas aqui eu tenho o improvement, né, a melhoria média que eu tenho em relação a esses ataques e também a amostra sem qualquer tipo de ataque. Então, para sumarizar, basicamente a gente consegue melhorar a robustez da rede em até 2,5 pontos percentuais. Bom, parece ser um improvement muito pequeno, mas vamos lembrar que aqui eu estava focando anteriormente em custo computacional. E vem de graça um improvement contra a amostra adversarial. Assim, parece pouco, mas é um bônus muito bom que nós conseguimos alcançar. Bom, agora falar alguns desafios. Deixa eu estou cedendo aqui o tempo. Está 4 minutos. Então, primeiro desafio, né, que eu julgo interessante é quais são os trade-offs entre eficiência e performance computacional. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a mesma técnica de poda, foi uma que nós propomos em 2020, e basicamente eu troquei alguns parâmetros da técnica de poda. Aqui nós temos a redução das operações de ponto flutuante. Então, quanto maior esse valor, melhor. E aqui nós temos o drop na redução na habilidade preditiva, vamos dizer, na acurácia. Nós observamos aqui o seguinte: conforme eu melhoro o desempenho computacional, ou seja, conforme eu aumento o percentual a minha redução nas operações de ponto flutuante, eu também aumento a minha degradação na acurácia. A redução absoluta é 30 vezes? Né? 30%. 30%. Então, aqui a gente alcança quase 50% nas operações de ponto flutuante que eu faço na minha rede, mas eu fico sujeito aí, né, conforme eu vou aumentando essa redução, né, maior, melhor, a minha acurácia ela também aumenta. Então, não é tão simples eu encontrar um compromisso entre melhoria computacional e preservar a habilidade de performance. Oi? É isso mesmo, porcentagem. Não, aqui é percentage points. Então é o absoluto, diretamente do percentual que ele alcança. Acabei esquecendo de colocar ali na tabela. Então, encontrar esse compromisso entre melhoria computacional e degradação na habilidade preditiva não é tão simples. Aqui, uma outra questão é quão efetivo é essa ideia de poda em diferentes domínios. Por exemplo, aqui eu tenho algumas técnicas de podas aplicadas em um dataset, que é o CIFAR-10, que é um dataset simples para reconhecimento de imagens, e aqui eu tenho algumas técnicas de poda aplicadas no ImageNet. Se a gente observar aqui a degradação na acurácia, nós podemos perceber que quando eu movo de um dataset para o outro, ou seja, quando eu movo de um domínio para o outro, olha como a degradação se comporta. Aqui, a maior degradação é 2,5. No ImageNet, o dobro, né? 4,57. Então, como que seria a performance de uma técnica de poda em uma aplicação de robótica, por exemplo? Um veículo autônomo, né? A gente tem que... o desafio também é testar essa ideia de poda em diferentes domínios, diferentes atividades cognitivas. A gente vê como que é esse comportamento e se de fato ela é efetiva para aquele domínio. Esse aqui é um desafio, uma questão bem interessante, né? Então, os modelos modernos estão se tornando cada vez maiores. Hoje em dia,
não cabe mais uma GPU só no modelo. Então, essa é a forma correta de nós conduzirmos o aprendizado, né? Bom, frequentemente, né, na verdade, sempre, nós usamos o maior modelo que cabe na nossa GPU. Assim, essa é a nossa realidade. Cabe ali, então, coloca e treina, né? E a gente faz isso porque a gente acredita que quanto maior o modelo, melhor os resultados. A gente tem inúmeros trabalhos e teoria por trás disso que nos dá suporte para fazer isso. Por outro lado, a poda vem demonstrando um caminho oposto. Ou seja, nós conseguimos usar modelos mais eficientes e menores e alcançar uma acurácia, em alguns domínios, até melhor do que o modelo original. Então, isso nos faz repensar essa questão aqui, se de fato a gente sempre tem que pegar o maior modelo possível que cabe e colocar ele para rodar. E o último desafio aí, esse aqui realmente, para mim, assim, é um dos maiores desafios, que é como que eu defino um bom critério para estipular quais são as estruturas com menos importância na minha rede. Em particular, para fazer isso com os pesos inicializados de forma aleatória. Como eu já mencionei, assim, tem pouquíssimos trabalhos nessa linha. Isso é muito desafiador, porque... Opa, já estou finalizando. Isso, assim, é muito desafiador, porque os pesos são aleatórios. Como eu defino qual que vai ser a importância de cada um deles, né? Isso aqui é algo bem interessante. E, como eu mostrei para vocês, fornece um desempenho excelente, né? Eu consigo melhorar o meu treinamento, meu consumo de energia, emissão de carbono, em até 50%, 2 vezes, né? Então, isso é algo bem interessante de se explorar. Bom, terminei a apresentação, né? Se vocês tiverem interesse, podem acompanhar meus projetos no GitHub, minha página pessoal. Se alguém tiver interesse em colaborar com essa pesquisa, super bem-vindo. E era isso. Se alguém tiver alguma questão, alguma sugestão, dúvida. Eu tenho uma pergunta. Gostaria de saber, volta para o seu slide anterior, dá uma luz para a gente, como que você faz isso? Porque essa parte ficou meio mágica. Então... busca, assim, é tentativa e erro? Não, tentativa... o que o pessoal demonstrou, mas assim, demonstra e vem outro que bate para não é tão... demonstraram, acho que se eu não me engano, em 2020, 2021, o sinal do peso, ele não altera ao longo do treinamento. Então, se um peso ele começa com menos, ou com uma época de treinamento ele já troca de menos para mais, ao final ele vai estar com o mesmo sinal. Então, de acordo com o sinal do peso, eu já consigo definir, opa, esse daqui ele vai ter menos ou mais importância. De acordo com um gradiente inicial. O pessoal que estima um gradiente com os pesos aleatórios mesmo e olha para esse gradiente. Assim, realmente parece... Mas ele faz uma época, pelo menos, não, ele, sinal ou não? Um faz com uma época, o primeiro trabalho nessa linha, ele olhou o gradiente. Simplesmente, calcula o gradiente dos pesos do chute inicial, e aí demonstrou que esse gradiente ele vai ter um certo comportamento no curso do treinamento. Assim, algo... Mais uma pergunta, por exemplo, agora, tá bom, eu não estou fazendo assim, mas hoje uma postura muito usual da gente é ter uma rede pré-treinada em algum problema similar e eu vou para a minha rede. Então, ela não está totalmente aleatoriamente inicializada. Uhum. Ela tem alguma inicialização que depois eu vou fazer fine-tuning. Uhum. Isso também serve para isso ou tem métodos mais adequados quando eu vou fazer fine-tuning? Então, mas você quer o fine-tuning, mas de forma a obter uma rede esparsa, sim. né? Agora eu quero... Eu vim com uma rede que não é aleatória. Ela está num problema similar. Mas eu quero ver se dá para dar uma enxugada nessa rede antes de eu colocar no meu problema mesmo. Olha, o que eu faria é o seguinte, eu aplicaria a técnica de poda enquanto você está fazendo o fine-tuning. Durante o fine-tuning, eu já vou identificando quais são os componentes relevantes ali ou não. Mas, realmente, isso eu não vi na literatura ainda, porque como os pesos, porque o fine-tuning são ajustes, o nome já diz, né? São ajustes finos, né? Então, acho que dá para usar mais ainda. Dá para usar assim, olha, peraí, deixa eu ver como é que tá os pesos ali e aplica algum critério que não seja dessa categoria. Eu acho que funcionaria muito bem também. E outra pergunta.
Agora, no seu algoritmo básico, aí você está pondo? Não no algoritmo de poda, né? É, algoritmo básico de poda. Aí. Opa. Aí. Então, aí você está pondo que o número de iterações é dado. Não tem nenhum critério de parada melhor? Não. O número de iterações você define. É porque controlando as iterações é uma forma de você controlar o quê? Aquele trade-off entre... Porque a cada iteração você vai estar tendo uma performance computacional melhor. Porque na primeira iteração você removeu P%. Na segunda você removeu P% em cima do P%, que eu removi anteriormente. Então é uma forma de você controlar o seu ganho computacional. Mas eu poderia pôr em termos do meu critério de avaliação. Sim, eu quero avaliar... Sim, e é isso que a gente faz. Ao final, a gente roda isso aqui várias vezes, né? E aí dá um compromisso. Fala, olha, eu tenho essas diferentes iterações, certo? Conforme aumenta a iteração, maior é o meu ganho computacional. E eu tenho esse drop na acurácia. Aí fica a critério de quem vai usar, de quem está vendo esses diversos modelos podados, escolher qual que é o melhor dele de acordo com aquelas tabelas, né? Então, por exemplo, até aqui, ó, mostra isso, ó. Aqui. Aqui eu omiti, mas aqui é a iteração 1, 2 e 3. Então, por exemplo, na iteração 1, reduzir 30%. Na 2, 41%. Na 3, 48%. É uma forma da gente ter como se fosse gerar uma curva de Pareto. Mas eu ainda não entendi esse accuracy drop aí. E daí você está falando para baixar. Quanto menor, melhor? Aqui é quanto... Por que essa flechinha para baixo? A primeira redução certa. Aqui é quanto maior, pior. Quer dizer, aqui a minha acurácia dropou 1,60 pontos percentuais. Aqui, ó, dropou 6,28 pontos então, piorou. Piorou, exatamente, piorou. Então nisso daí você está mostrando que eu estou ganhando computacionalmente, mas estou piorando na acurácia. Isso. E aqui, exatamente, ó, rodei o meu N, rodei uma vez, aqui meu for foi 2 vezes, aqui meu for foi 3 vezes. E sempre isso aqui aumenta, né, porque eu estou tirando cada vez mais componentes de algo que já foi tirado componentes. Se meu critério de parada é accuracy, eu posso, então, definir um limiar ali. Isso, exatamente. Só que, por que isso é um desafio, né? Porque, a priori, você não sabe, né, quanto... Assim, você quer rodar e falar, ó, esse aqui é o meu modelo, você não pode toda hora olhar o teste, né? Mas aqui é só para a gente colocar o compromisso que você tem entre performance e drop na habilidade preditiva. Tem duas perguntas. Vou colocar na tela para ficar mais fácil. A primeira pergunta... O Osório está com a mão levantada. O Osório está com a mão levantada e também tem uma pergunta no chat. Aceitou, né? Na verdade, é o critério que define o que é importante ou não. Mas esse critério, você pode fazer uma rede neural à parte para definir o que é importante ou não da rede neural que você está podando. No caso dos critérios que são agnósticos a dados, de certa forma, a própria rede está definindo ali, mas é melhor a gente sempre pensar que tem algo à parte falando para a gente, falando para nós, né, o que é importante ou não. Não sei se ficou claro. E o Daniel também levantou a mão. Se puder fazer a sua pergunta. Desculpa, Daniel, a gente não estava te escutando aqui. Parabéns pela apresentação, acho que você não sabe, mas eu já venho acompanhando seu trabalho já faz uns anos já. E aí eu publiquei um artigo também relacionado a tudo, né? E acho que só para comentar, acho que um dos grandes desafios também é a falta de benchmark, acho que nessa área, né? Porque a gente vai comparar os resultados e acaba enfrentando esse problema de
não consegui comparar. Pela falta de hipótese, né, que a gente tem que encontrar, os métodos, e de ter também a mesma rede para conseguir fazer comparação. Então, mas a minha pergunta é relacionada a critério de importância, para medir a importância de uma camada, por exemplo. Se eu quiser remover uma camada, como é que eu vou medir essa importância dessa camada? Eu não vou determinar se eu consigo remover. Você conhece algum critério? Tem um critério e já coloco o critério. Bom, só para nivelar, assim, a pergunta é como que eu defino um critério quando eu estou removendo camadas? Mais atrás aí, poderia voltar um pouquinho dos slides para mim? Sim. Mas o que o pessoal propõe, na verdade, é o seguinte, né? São critérios capazes de definir a importância de pesos e neurônios, mas quando eu vou para a camada, eu tenho um desafio que às vezes o critério não funciona para camadas. Aí, tipicamente, né, alguns trabalhos calculam uma média. A importância ali, por exemplo, seria... Qual que é a importância da camada? É a média da importância dos neurônios compondo, né, dentro daquela camada. Isso é, assim, é um certo truque que nós fazemos. Esse critério aqui, ele é super interessante porque ele é genérico para qualquer coisa. Basicamente, ele faz o seguinte: eu removo um componente, camada, filtro, peso, e eu analiso a divergência que eu tive na loss da minha rede com todos os componentes. Então, por exemplo, posso remover a camada e vejo qual divergência que deu na loss ali. Grandes divergências quer dizer, está indicando, né, segundo esse critério, que aquela estrutura ela é importante, ela está impactando muito na distribuição da predição. Então, essa é uma forma bem genérica, né, assim, funciona de pensar, realmente faz sentido isso, né? Então, é uma técnica bem interessante que funciona para camadas e não é simplesmente tirar a média do que está compondo ali a camada. Se eu respondi a sua pergunta, se gerei mais perguntas, mas... A gente foi responder assim, inclusive eu usei esse critério também, quando eu estou aqui. Eu usei esse critério. Ele apertou o botão errado. Eu não sei se vai ter uma pergunta, um comentário. Você conhece o trabalho do Adit Rebeco, que entendendo redes neurais? Ele é do MIT, agora qual é a questão dele? Isso é uma apresentação deles. Então, o que eles mostraram? Uma rede normal, a primeira camada sim. E a primeira camada faz feature one. Então, se você não atualiza a primeira camada, a rede aprende com ela. Mas a pergunta é, se a primeira camada faz feature one, ali não é um lugar interessante de procurar pruning, assim, depois que eu terminar. Porque ela ali está eliminando pedaços. Ela, clássico, tem um fácil, eu estou buscando tal área. Ela ignora todo, sei lá, vou dar um exemplo lá, quero saber se a pessoa tem batom. Você olha os olhos, para ver se é homem ou mulher, e você olha a boca, para ver se está colorido. É mais assim, né? Para sites que existem hoje, nem é. Tá? Era esse o comentário para mim, não. Para datasets, ainda tem, para 90% é acurácia. Na verdade, o homem e a mulher é mais determinante do que qualquer coisa. Para determinar se uma pessoa está com homem. Mas é um coisa assim. A pergunta é, assim, pruning na medida que existe um flow, quer dizer, onde, também não tem que ter um critério onde você está na profundidade, ou que você sabe sobre isso. Na minha tese de doutorado tinha um gráfico que eu mostrava que algumas camadas são completamente sensíveis à foto. Então, e felizmente, o meu critério conseguia identificar essas camadas. E era interessante que as primeiras camadas não eram adequadas de se remover. Assim, mesmo fazendo ali a projeção do input, né, para
das primeiras representações, e assim, Não, não digo remover a primeira camada, assim. Tem pedaços ali que ela está indicando que tem que ser removidos. Isso ainda não perece, porque ela estava fazendo feature learning. Então, mas aí, assim, cadê o critério define isso? E ali, assim, e lá isso também vi em outros critérios, as primeiras camadas, simplesmente, eles davam importância muito grande. Falaram, olha, não mexe aqui. E se a gente pensar, né, como que a gente... Isso mudou também para cá depois, principalmente nesse trabalho aqui, ó. Opa. A gente sempre aprendeu... Bom, como eu aprendi nesse trabalho aqui, de uma camada para outra eu aprendo um novo padrão. Esse trabalho mostrou que não é bem assim. De uma camada para outra, eu faço pequenos refinamentos do padrão. E aí, quando eu reduzo a dimensionalidade, esse é um caso particular das redes convolucionais, aí aparece um novo padrão bem distinto. Se a gente pensar nisso, né, voltando, né, então as primeiras camadas, elas aprendem bordas, coisas mais, vamos dizer assim, mais low level, né? Mas coisa de detalhes. Mas se eu mexo naquele detalhe que pode me parecer importante, nossa, eu causo uma degradação enorme. Então, aquele wall feature ali, né, assim, aquela borda que me parece importante, na verdade tem um impacto muito grande, que vai sendo propagado e refinado aos poucos ao longo das minhas camadas. Mas é isso mesmo, assim, os critérios, eles tentam ir atrás, assim, o que a rede está querendo me dizer. E se a gente pensar no critério, ele é um tradutor para falar, a rede está falando o que é importante ou não, mas como que eu traduzo isso? Isso fica a cargo do critério, mas realmente existe essa relação de algumas camadas serem super sensíveis à hipótese. A gente não mexa nela. As primeiras são... No meio, pode podar à vontade. Agora, as primeiras que fazem esse feature learning e as últimas que são um ajuste muito fino, porque estão muito próximas do gradiente ali, o gradiente chegando muito forte ali, né, apesar de ter o fluxo do gradiente chegar forte em todo mundo, ali é um refinamento muito delicado. Então, as camadas iniciais e as finais são, de acordo com o que meus experimentos, são assim, não mexem nessas camadas. Uma sugestão só para dizer. Eu acho que também tem uma coisa que eles fazem, enxergar redes neuronais como reduzindo para kernel machines, pode ser interessante para fazer. Você move para um espaço que tem uma característica completamente diferente. Pode ser, eu não sei, parece um lugar interessante de... O meu critério era exatamente esse. Assim, eu pegava o que a representação da rede, projetava para um espaço latente, um espaço onde eu forçava as coisas a serem mais relevantes possíveis, então, de 1000 dimensões para 2, por exemplo, e ali eu olhava aquele espaço e eu via a contribuição que cada uma das features, né, no caso da projeção para esse espaço alto, estava contribuindo. Eu falava, opa, então, esse cara aqui contribuiu demais para gerar esse espaço baixo, onde as coisas precisam estar próximas ali. Aí era, de certa forma, era o... Não era, de fato, o kernel trick, porque o kernel trick a gente faz operações para evitar a projeção. Aqui, realmente, eu fazia a projeção e voltava estimando. Mas, obrigado pela sugestão. Sem dúvida, vou olhar, sim. Obrigado. Eu ia perguntar, você falou no começo que pruning é ortogonal, outras técnicas. Então, a gente tem hoje em dia várias coisas, né, para otimizar as redes neurais, quantização, a precision. Como que o pruning se diferencia ou se compara? Primeiro, então, essa é uma pergunta bem interessante mesmo. Deixa eu só aproveitar. Você está falando de LoRa também? Eu ia perguntar nessa técnica que chama LoRa. Não sei se você já ouviu falar. LoRa, tem uma técnica nova aí de fazer mais rápido o treinamento? Eu queria perguntar se você já sabe dela, se já usou, se tem a ver, se não sabe, não tem problema. Eu acho que... Só aproveitar a pergunta do Paulo, que era nele. Eu acho que o Caio passou um paper sobre LoRa, não sei se está sobre a mesma LoRa, né? Que ele após cada camada ali, colocava uma projeção, né? Para forçar a só ajustar essa projeção. Então, assim, só que eu fiquei um pouco não na dúvida, mas assim, com certo receio, porque
pode ser que o treinamento, ao final, seja mais rápido. Você não tem a rede toda para se ajustar, só tem aquele novo componente, né, que está forçando ali o aprendizado. Esse componente que vai sair do seu output. Mas que não se aumenta a latência, né? Você colocou uma coisa a mais ali, vai treinar rápido, mas quando, treine para fazer um forward, você tem uma coisa a mais que tem que fazer ali agora. Seria aquelas matrizes do LoRa. Não sei se seria isso, né? Para a questão do... uma coisa a mais aí nessas técnicas, né? Mas funciona, se eu entendi corretamente o LoRa, ele funciona para dar um speed-up no treino e no fine-tuning. Mas a ideia da poda é dar um speed-up quando você quer fazer o deployment da rede. Agora, eu quero colocar, por exemplo, essa rede em um semáforo. Seria uma coisa muito eficiente, que passe pela rede muito rápido, né? Que a latência seja muito baixa. Né? Isso é mais adequado à poda. No caso da LoRa, seria mais adequado para você treinar ou ajustar um grande modelo. Né? Também diminui a memória. Poda para diminuir o tamanho do sim. Não só custo. Sim, mas como... Exatamente. Porque você tem que armazenar a rede também, né? Então, se você coloca isso num sistema embarcado... Você quer que rode no celular. Também. Exatamente. Então, a gente pode pensar essa diferença, né? A poda, ela foca mais quando você quer fazer o deployment, ou seja, terminei, não vou mexer mais nessa rede. Quero só fazer predições. Então, a poda é mais adequada. E a LoRa, né, seria mais como... Desculpa, eu atrapalhei a pergunta. Fazer um treinamento. Não, senhora, voltando agora, a sua pergunta é o que é ortogonal, né? Onde que eu colocaria a poda aqui? Então, por exemplo, o NAS, quando eu propus o método de NAS, os métodos lá demoravam semanas e dias, eram pouquíssimas pessoas que poderiam trabalhar com isso. Então, o NAS ele vai te dar uma rede eficiente, se o seu objetivo for eficiência, mas ele vai demorar aí algumas semanas. Bom, a binarização, você coloca, os pesos são mais 1 e menos 1. Você joga isso na GPU, ela fala, menos 1 ponto alguma coisa. Então, ponto flutuante. Você precisa ter um hardware específico para lidar só com menos 1 e mais 1 no formato inteiro. Okay? E o Knowledge Distillation, né, você tem, de fato, uma redezinha menor. Então, assim, a diferença seria porque ela é agnóstica a hardware, ou seja, eu posso simplesmente podar e colocar na CPU para rodar. Eu vou ter ganho. Posso colocar na FPGA, vou ter ganho. CPU, GPU, vou ter ganho. Okay? Binarização já não. Comparado com o NAS, eu vou conseguir um modelo de forma muito mais rápida. Eficiente, muito mais rápido. E com o Knowledge Distillation, né, poderia, na verdade, agora já indo para a parte de ortogonalização, né, eu poderia ter esse student, como que eu crio ele? Engenharia humana. Eu posso dar, por exemplo, um modelo podado e pegar a versão não podada para fazer o Knowledge Distillation. Com a binarização, eu posso pegar um modelo podado e converter os pesos para mais 1, menos 1. Só que o NAS que acabou não tendo a ortogonalização. Mas eu poderia descobrir essa rede aqui. Imagina o seguinte, também que eu tenho esse trick aqui, né? O NAS é bem interessante. Deixa eu ver aqui, tem um complementar. Aqui, ó. Esse aqui. Então, essa aqui é a minha rede, né? Uma rede não podada. Seguindo essa analogia que não é minha, né? Com Michelangelo, eu posso dizer, a analogia é a seguinte, a estrutura já está lá, só preciso tirar o excesso. Vamos imaginar que essa rede aqui foi uma rede encontrada por NAS. Demorou semanas para achar essa rede. Mas eu posso simplesmente falar o seguinte, olha, aquela rede lá está aqui dentro, só tem que tirar o excesso. Eu não preciso rodar o NAS, eu rodo a poda aqui. Chego na mesma arquitetura, né, teoricamente, né, que um processo de NAS encontrou. Então, posso ir direto daqui para cá de forma eficiente. Mas aí fazendo range and bound de poda, explorar e essa... porque qual que é a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho isso. Por exemplo... Não, deixa eu complementar. E chega mesmo na mesma rede? Não necessariamente, mas eu tenho uma garantia. Porque vocês concordam que essa rede está de fato aqui dentro? Eu só tenho... por exemplo, aqui era até com os mesmos pesos. Não, com os mesmos pesos. Ok, mas aí, aqui a gente está falando de detalhes arquitetônicos. Okay? Por exemplo,
Aqui tinha um quiz, né, para você, e acabei tirando. Mas, por exemplo, se eu perguntar se essa rede, ela é uma rede densa ou esparsa? Imaginar que não tivesse isso aqui, né? Depende. Nesse contexto, ela é uma rede esparsa. Por quê? Porque eu extraí ela dessa rede aqui que tem um neurônio a mais. E nesse contexto, né? Seria o contexto que eu esperaria que vocês respondessem de acordo com os slides anteriores. Opa, nesse contexto, essa rede aqui de fato é uma rede densa, porque eu estou extraindo sub-redes dela, né? No caso, essa daqui. Então, inclusive, isso é o que o pessoal faz em NAS hoje em dia. Eles não vão otimizando o processo de busca pela arquitetura. O que eles fazem é o seguinte, eles criam uma rede super grande, a máxima que cabe na GPU, e aí eles otimizam pedaços da rede. Esse é o processo de NAS que é feito atualmente. A gente pensar, isso é exatamente o que a poda faz, só que ela faz de forma mais severa, porque uma vez que ela tira, ela não volta mais. E o processo de NAS, não. Ele pode descobrir que esse caminho, um certo caminho aqui, por exemplo, imagine que essa rede vai ser posta aqui em cima, tá aí, vai ficar só o caminho dos pesos, que são importantes para aquela iteração da descoberta. E aí, na próxima, o caminho muda. Assim, tem uma relação muito forte com o poda isso. É isso que a poda faz, só que a poda ela é mais severa, assim, ela tira um certo caminho, então ela poda um certo, pensando no branching bound, um certo caminho ali que você pode descobrir, não volta mais daquele lado. Seria um algoritmo guloso de Mirror Architecture Search. E existe muito, essa relação tá ficando bem comum na literatura, assim, as áreas estão convergindo, tem alguns trabalhos realmente falando, olha, Mirror Architecture Search é, na verdade, um processo de poda. Então, tem alguns trabalhos indo nessa direção de pesquisa, assim, bem interessante. Ai, gente, está muito interessante, mas mais perguntas agora com o seu QR Code outra vez. A gente já está na hora de encerrar. Queria agradecer a todos, e em especial ao Arthur, parabéns pela apresentação. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Arthur, parabéns, cara. Legal. Obrigado. Segue questões. Nossa, sim. Você trabalha só de trabalha com texto?